Pergunta 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Olha a pergunta. Imagine uma pessoa que ela nasceu, cresceu dentro de uma instituição religiosa, aprendeu todos os cultos e os ritos dessa crença religiosa. E nesta crença religiosa, ela aprendeu que o sacrifício humano era o certo para agradar a Deus. Esta pessoa, de forma piedosa, às vezes com custo de si própria, de uma pessoa querida, ela sacrifica ali de um ato de piedade. Piedade, devoção a Deus, tá? Tem piedade de compaixão e tem a piedade de relação com Deus. No ato de piedade, ela faz o sacrifício humano, né? Isso foi agradável a Deus? Olha que pergunta, né? Daquelas do tipo, e aí? Dá a César o que é de César, né? E aí agora? Ou você vai pagar imposto? Mas dizem que os judeus dizem que pagar imposto é errado. E aí? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aqui também, né? Parece uma pegadinha. Não, peraí. Se matar é errado, mas a pessoa está praticando com a boa intenção e piedosa, ali a palavra tá, né? Praticada com piedosa intenção. Então, sem sentimento oculto, sem malignidade, sem ódio, sem agressividade, apenas pensando em agradar a Deus. E aí? Aí a gente tem que entender doutrina espírita de uma forma mais ampla. Existem as leis, existem as nossas virtudes. Daqui que são as nossas virtudes, são as nossas potencialidades, que nos fazem, em nossas ações, estar cada vez mais ou menos perto das leis morais. Ora, não existe essa tabela de entrada e saída. Não, falando de tal, ele é bom. Ele é bom, mas ele é orgulhoso. Mas não pode, ele é bom ou ele é orgulhoso? Ele é bom e orgulhoso. Ele é bom e preguiçoso. Ele é preguiçoso e caridoso. Pode ser. Então, uma coisa é a piedade que ele tem, é uma virtude que ele adquiriu. Ok? Outra coisa é a prática. E como Deus condena a intenção, essa prática má vai recebendo um desconto à medida em que a pureza do coração, o desinteresse se faça presente, até chegar a nulificar a ação. Então, são coisas bem importantes da gente entender. Mas vamos à resposta. E aí, era agradável a Deus? Agradável? Não, nunca. Isso é, matar fere as leis naturais. Mas, por exemplo, a gente já viu aqui, né? Numa guerra, Deus não pune aquele que mata na guerra. Por quê? Ou, pelo menos, porque ali ele não está matando porque ele odeia o outro. Ele está matando porque ele está dentro de uma circunstância, dentro da lei de sociedade, que o impõe isso. Então, mas é agradável a Deus que aquela pessoa morra? Não, porque se você sabe que o que nos aproxima de Deus são as nossas práticas que vão se ajustando com a lei, matar não é uma delas. Então não é agradável a Deus, isso não está de acordo com a lei. Agora, a intenção é outra coisa. Então olha lá. Porém, Deus julga pela intenção. Sendo ignorante os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Neste caso, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato, e não a neste. Então, para Deus, o importante é o móvel da ação. Isso é importantíssimo, o móvel da ação. Quando a gente for estudar a última lei lá, a lei de caridade, isso vai ficar muito claro.
Não, fulano de tal penteou 700 mendigos. Qual é o móvel da ação em cada mendigo? Não, o móvel da ação era agradar o meu chefe que está me olhando. Ah, então, qual o proveito que você tirou? 1%, 2%. Fulano de tal dava toneladas de cesta básica. Qual é o móvel da ação? Ah, o móvel da ação. Jesus já ensinou muito isso no óbolo da viúva, né? Então não adianta, não é... Olha lá, Deus está... a intenção dele era piedosa. Então, o ato, apesar de ser um ato mau, mas era um ato mau feito por uma pessoa piedosa, ignorante das leis naturais. Quantos atenuantes tem aí? O atenuante social, o atenuante do desenvolvimento intelecto-moral e o atenuante do móvel da ação, né? Podendo chegar até a nulificar a ação. Nulificar, né? É no estado mais extremo dos extremos. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e reprovar tais sacrifícios, com os quais não podiam conformar-se às ideias dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos, porque os homens tinham então de envolvê-los num véu material, mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes eram vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Então, é um processo, né? Ele começa a entender que aquilo não... Começa a ter intuição, aquilo não é... E aí vai chegar um ponto em que as pessoas vão abandonar. Aqui no nosso centro tinha uma prática não espírita, cromoterapia. A gente poderia chegar, olha, a partir da semana que vem não tem mais. O que ia acontecer? As pessoas iam ficar emborradas, ia ter briga, fofocagem, etc, etc, etc. O que nós preferimos fazer? Começamos a explicar às pessoas o que era um fenômeno espírita, qual era a prática espírita, ensinar a doutrina espírita, e foi passando o tempo, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, as pessoas começaram a entender e elas resolveram não mais fazer aquela prática. É assim, a vida é assim. Só que os ignorantes, eles acham que é a força bruta. Então o cara vai chutar santa, vai queimar terreiro, vai criar, né, artigos para falar mal do médium tal, não sei o quê. Por quê? Porque ainda acha que é a violência, né? O reino de Deus não vem com aparatos exteriores, não é isso? O reino de Deus era tomado por violentos. Lembra disso? É assim, então. Era tomado, mas ainda é tomado. Então a gente tem que entender, é um processo natural. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aqui o espírito vai fazer um comentário. Olha lá, botei em azul, hein? O mesmo espírito que estava lá em vermelho nas perguntas anteriores. Olha lá. Ele diz assim: quando usamos a expressão Deus não quer isso ou aquilo, não esquecemos de que Ele somente não quer o que não existe. Claro que aqui o não quer, né? O não quer ou quer, isto é, está dentro da lei natural, da lei de progresso. Então, de que Deus quer? Que Ele quer o que a lei que Ele criou. Ele quer que a gente progrida até alcançar a felicidade, a perfeição intelecto-moral. Então é isso que, mas claro que Ele não vai proibir o que não existe, né? Nós falamos isso também mais para frente. Aí ele diz aqui embaixo: aí o Senhor Todo-Poderoso deixa que aconteça tudo e que a história nos revela para a educação da humanidade, de modo que todos os povos encontrem em si mesmos sentindo a necessidade de viver somente no bem, experimentando o que chamamos de mal. É um processo natural, esperado, tá vendo? Até os falastrões falam coisas boas.
Continue ali aqui embaixo. A linguagem humana é bastante pobre para que todas as nuances da lei de Deus sejam explicadas. É por isso que a gente usa a expressão a ira de Deus, castigo divino, Deus quer, Deus não quer, Deus proíbe. É a nossa linguagem, é a nossa linguagem. Um dia chegaremos lá e entenderemos as coisas de forma mais completa. Mas até agora não.